Uma oferta Burger King. Sejamos sinceros, hoje em dia não lembraria a ninguém chamar a uma série televisiva familiar Pipi das Meias Altas, porque soa de forma inquietante a um filme para adultos. Já no Brasil, eles tiveram o bom senso de lhe chamar Bibi com B. Bibi Meia Longa. Bibi Meia Longa parece o nome de um travesti. Acho eu. Bom, mas a geração que cresceu nos anos 70 e 80 sabe que Pipi das Meias Altas é o nome de uma das grandes heroínas da nossa infância. A jovem sueca ruiva que, no seu país natal, era conhecida como Pippi Langstrump. Pipi foi criada pela escritora sueca Astrid Lindgren e surgiu sob todas as formas na década de 70. Livros, cadernetas de cromos, séries de televisão, filmes e digamos que foi a maior e mais bem-sucedida exportação da Suécia do pré-IKEA. A encarnação mais popular de Pipi e aquela que todos recordamos com mais entusiasmo é, sem dúvida, a série de televisão interpretada pela jovem e espevitada Inger Nilsson. E agora pergunto, querem sentir-se velhos? Querem? Vamos a isso. Então tomem lá este pedaço de informação. Inger Nilsson, a Pipi, que acompanhou as nossas infâncias, fez há uns meses 50 anos de vida. Bem. A miúda. 50 anos, pumba, já está. Estamos ou não estamos velhos? Pois Acho inquietante. Aquilo de facto não era possível hoje, porque. E a música? é verdade. Pipi meias altas, pipilota para os meninos sou. Pá, não era possível hoje. Pipi passava na RTP aos domingos à tarde e, apesar do seu ar terra a terra, ela envolvia-se em aventuras épicas, já que era uma petisa com uma força invulgar. Numa das aventuras de Pipi, que deu origem a uma longa-metragem, a jovem pipilota Victoria Rulgardina Krimsnita Efraims Dotter Langstrump. Isto é, de acordo com a obra, isto era o nome completo da personagem. Era isto. Ela envolvia-se com piratas que lhe raptavam o pai. Ora, isto não era o tipo de coisa que acontecia todos os dias a uma jovem. Pois. Mas Pipi, nos anos 70, defrontava piratas e daqueles à antiga, com lenços na cabeça e pala no olho. Era uma coisa, como toda a gente sabe, ainda havia com fartura nos anos 70 por esse mundo fora. Uma pessoa não podia tomar banho à costa da Caparica que corria o risco de ser raptada por um indivíduo mal encarado com um papagaio ao ombro. Outra característica digna de nota no que toca a Pipi é o facto de ser uma das duas personagens da nossa infância que tinham um macaco como animal de estimação e inseparável companheiro de aventuras. A outra personagem era o Marco, Sim. que na sua busca pela mãe fazia-se acompanhar por um pequeno macaco chamado Amédio e que estava que nome e que estava presente numa das canções famosas da banda sonora da série, O Meu Macaquinho e Eu. A médio prazo não funcionou. Peço desculpa. O Meu Macaquinho e Eu era uma das canções do Marco e podia também ser o nome de um filme para adultos. De facto. Já o macaco de Pipi das Meias Altas tinha o nome francamente mais digno de Mr. Wilson. A presença de símios em programas de televisão só voltaria a fazer-se sentir em grande no tempo do Big Show 5, em que a esta galeria de macacos ilustres se junta o macaco Adriano. Ora, ao pensar em Pipi, esta frase é muito estranha. Esta frase. Fora do contexto é muito estranha. Uma pessoa que liga ao rádio agora e diz, Pipi das Meias Altas. Vou ficar a ouvir. Seus tarados. Bom, ao pensar em Pipi, eu constato que eu sempre fui um pinga-amor. Eu mesmo com 6 ou 7 anos de idade, eu era um pinga-amor. Pipi das Meias Altas é capaz de ter sido o primeiro sex symbol da minha vida. E era para casar? Para já não sabia o que era sexo. Podia ser o sex symbol, mas eu não fazia ideia do que era sexo. Para casar, não faço. Eu tinha inveja dos amiguitos da Pipi. Eu queria ser o Tommy. Frustrava-me que nenhuma das minhas coleguinhas da primária tivesse tranças como a Pipi. Possivelmente as tranças mais gigantescas e descontroladas da história da televisão. E claramente difíceis de fazer. Não para os suecos, claro, porque eu acho que os suecos sabem fazer tudo facilmente porque tudo lhes é ensinado em folhetos tipo IKEA. É essa a imagem que eu tenho deles. Nenhum desafio é grande para um sueco. Eles limitam-se a sacar do folheto e seguem as ilustrações. Eu penso que utilizam esse método para fazer filhos. O homem e a mulher despem-se, sacam imediatamente do folheto branco. Isto introduz-se aqui e coloca-se isto ali. Enfim, eu sou fã da Suécia. E é assim que nascem os bebés da Suécia. Sim, claro. E pronto, e depois nascem filhos, passado 9 meses. Eu sou fã da Suécia e gostava de ter nascido sueco, não só para conhecer a Pipi, mas porque tenho esta imagem mítica na cabeça de que tudo funciona bem à primeira na Suécia e com uma grande calma, como nos filmes do Ingmar Bergman. Bom, como não podia deixar de ser, Pipi teve direito à sua própria caderneta de cromos em Portugal, magnífica caderneta, em que cada cromo era um fotograma do filme Pipi e os Piratas.
Há um excelente blog português chamado Santa Nostalgia que tem alguns dados preciosos sobre esta caderneta de cromos da Pipi e eu já não me lembrava. Para já, adoro o nome da editora. Esta é uma coleção que, estranhamente, não foi lançada nem pela Disvenda, nem pela Panini, nem pela Agência Portuguesa de Revistas, mas sim por uma editora obscura que dava pelo nome de Casa Arnaldo. Casa Arnaldo é fantástico. A coleção era composta por 182 cromos, nada de mais tendo em conta que havia coleções que chegavam para aí aos 400, e dentro da caderneta, de acordo com o autor do blog Santa Nostalgia, vinha um cupão. Não é tão anos 70, 80 este conceito do cupão. Sim. Recortar o cupão. Muito cupão mandei eu para basicamente todo o lado. Mas na caderneta vinha um cupão que dava direito a um sorteio onde se podia ganhar uma viagem à Suécia. Eu estava completamente esquecido disto, mas de repente fez-se luz na minha mente. Para mim, isto era mais do que uma mera viagem à Suécia. Era uma chance de conhecer Pipi ao vivo. Mais uma vez. Bonita frase. Mais uma vez estamos a falar da Pipi das meias altas, para quem só agora ligou. E talvez por isso eu nunca mandei o cupão. Eu era tão tímido que não mandei um cupão que me podia habilitar uma viagem à Suécia, não fosse eu cruzar-me com Pipi Lota e ficar encavacado. Acho que na minha cabeça eu achava que a Suécia era um sítio tipo Benfica. Eu não conhecia mais nada também. Era pequeníssimo e onde toda a gente se conhecia. E tinha medo, muito medo, de me cruzar com Pipi. Tinhas medo de chegar a Estocolmo e perguntar: olha, queria ver Pipi. Só olha também eu, amigo, põe-se na fila. Não, mas assim, quando chegas a Estocolmo há um papel na porta do aeroporto a dizer: há Pipi. Não, para Pipi é por aqui. E para Moelas é do outro lado. Moelas das meias altas. Pá, isso é sequela. Nunca estaria cá. A caderneta de cromos oferta Burger King, disponível também em podcast em radiocomercial.clix.pt.